A Basília já voltou rapidinho para falar um pouquinho desse assunto também, explicar para a gente essas indicações têm autoria, alguém conseguiu prevalecer em detrimento de outro na hora de tentar convencer o presidente Jair Bolsonaro a indicar esse e não aquele, Basília? A gente começa falando da pressa do Palácio do Planalto para poder fazer logo essas indicações, né, Colombo? O presidente Jair Bolsonaro, que está em seu primeiro mandato, tem aí a oportunidade de fazer indicações ao Supremo Tribunal Federal e agora, novamente, né, essa chance de colocar seus nomes, ou pelo menos pessoas indicadas por ele, ali no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Nessa briga aí, que passa por influência de vários membros do próprio STF, houve uma opção do presidente, então, na escolha destes dois nomes, né? O Azulay Neto e o Paulo Sérgio Domingues. No caso de Azulay Neto, na semana passada, caiu a resistência que havia contra o nome dele do presidente do STF, Luiz Fux, que fez chegar, afirmam fontes do Planalto, fez chegar ao Planalto que já não tinha nenhum veto ao nome de Azulay Neto. Então, houve aí uma conversa de bastidor para permitir esta indicação do representante aí de um TRF que agora chega, né, com grandes chances de ser confirmado pelo Senado como ministro do STJ. No caso de Paulo Sérgio Domingues, ele não era um dos prediletos. Havia mais chances, apoios em torno do nome do desembargador Ney Belo, ele que é do TRF da primeira região, aqui, localizado aqui em Brasília. Só que aí, no caso dele, o veto, né, ou seja, quem estava resistindo ao seu nome foi o ministro do STF, Nunes Marques, recém-indicado ao STF pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, na hora de falar de um nome, de um tribunal, é mais ou menos por aí mesmo. Porque a gente está falando de desembargadores, juízes, ministros que vão trabalhar juntos, né, em determinados casos. Então, no caso de Nunes Marques, o que foi dito ao Palácio do Planalto, que quando Nunes Marques dividia o TRF1 com Ney Belo, os dois disputaram uma vaga no STJ e dali nasceu uma animosidade. E que agora Nunes Marques, que está no STF, né, não gostaria de ter o Ney Belo como seu colega de STJ. Então, entre estes erros e acertos, né, aí vetos e liberações, o presidente Jair Bolsonaro achou por bem indicar estes dois nomes que agora vão para análise sabatina no Senado Federal. Houve uma pressa do governo para poder fazer essas indicações. E mais uma informação. Hoje, aqui em Brasília, vai ter reunião do Pleno do STJ para retirada da lista dos nomes dos indicados para outro tribunal, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que deve funcionar em Minas Gerais, né? Uma forma até de desaguar vários processos, né, que tem na Justiça Federal. E ali, ó, veja, as indicações para o TRF6 também virão do STJ. Então, já é uma outra corrida em que os ministros das Supremas Cortes estão colocando ali os seus prediletos para a escolha de Bolsonaro. Ô, Basília, essas indicações para o STJ têm prazo para serem analisadas lá no Senado, retomando agora do recesso? Olha, vai entrar em esforço concentrado, né, agora em agosto. Então, há uma expectativa de análise ainda neste mês, né, de agosto. A gente já está começando o mês. Enfim, tem todas aquelas implicações de quem realmente vai estar aqui na casinha trabalhando, né, ano eleitoral. Mas a gente lembra que somente 1/3 do Senado está submetido à renovação neste pleito. Então, em tese, 2/3 deveriam estar aqui trabalhando. Então, se houver esforço e todo aquele azeitamento político, sim, tem como essa análise ocorrer ainda neste mês. As indicações estão feitas, o presidente fez, digamos, a parte dele correu para que os seus indicados pudessem serem logo submetidos ao Senado. Agora é conferir aqui o acordo com o Senado para que as indicações sejam analisadas ainda dentro do governo Jair Bolsonaro. A combinar com as agendas eleitorais, né, Basília? É isso. Obrigada, Basília. Já já ela volta com mais.